Rapaziada, esse estádio do Flamengo tá dando uma treta, cara, gigante. O Fernandinho falou aí um negócio bizarro, né? Que não quer estádio pra pagar com dinheiro público e tal. Bora dar uma olhada? Ele não faz uma menção direta ao Flamengo, mas fica muito claro, com todo esse hype que virou as notícias do Flamengo e tudo mais, fica muito claro que aquilo dali é para o Flamengo. Então eu vou colocar aí para vocês dar uma olhada e aí eu já venho com a minha opinião e a minha complementação sobre isso. Bora lá. Só queria dizer uma coisa, espero não ter que pagar mais um estádio para algum clube de futebol. Já estamos pagando a conta de um, só falta ter que pagar a conta de um segundo. Aí fica pesado no bolso de todos nós brasileiros, hein? Bem, mano, vocês viram aí o que basicamente ele falou. Isso é. Cara, eu acho engraçado, na moral, uma coisa que eu acho engraçado só. É impressionante que o Brasil tá lá embaixo, tá todo full, todo ferrado com 1 milhão de coisas. E tu acha que o problema dos impostos é por causa de algum estádio aqui no Brasil, cara? Na moral, meu Deus do céu, mano. Nítido que foi pro Flamengo. Quem dera se o problema maior do Brasil fossem os estádios financiados com dinheiro público, né, cara? O Brasil financia algumas coisas com dinheiro público aí, cara, que meu pai amado, que são bem piores do que estádio, cara. São bem piores do que estádio. Sempre quando eu faço vídeos aqui sobre times rivais, tem aí uma parte da torcida, do Palmeiras e tudo mais, que às vezes fica brava, que às vezes fica irritada com isso. Só que assim, mano, tô tirando aqui, né, a capa do clubismo, tô dando a minha opinião sincera a respeito disso. Na verdade, essa ironizada aí do Fernando Fernandes, eu acho desnecessária isso. Desnecessária. Porque sim, a gente fala muito sobre o que aconteceu lá no estádio do Corinthians. Porque o estádio do Corinthians, ele acabou tendo uma intervenção política absurda. Absurda. O Corinthians simplesmente se aproveitou do momento, né? Utilizou ali elos e aliados políticos para subir algo, utilizando a Caixa Econômica Federal como um banco financiador, sem ter condições para fazer. Se o Corinthians tivesse pegado a grana da Caixa Econômica Federal e já tivesse quitado essa parada, eu nem falava nada. Não, pegou, utilizou um mecanismo bancário, como todo mundo, qualquer um tem direito de utilizar. Se bem que estamos falando ali de um banco estatal que atende principalmente a população de um menor poder aquisitivo. Mas tudo bem, vamos lá. É o pai Lully. Os caras pegaram, dali alguns meses, 2 anos, já quitaram e acabou. Mas não. Essa dívida, vai se estendendo. É juros em cima de juros. O pessoal quer falar quer comparar o estádio do Flamengo com esse estádio aí bancado pelo Papai Lula lá do Corinthians. Em cima de juros. Pô. Esse dinheiro nunca chega aos cofres da Caixa Econômica novamente. E para compensar tudo isso, além dos mecanismos de juros, porque o banco não vai perder, com certeza isso se dilui também para outras operações financeiras que acabam caindo sobre nós, meros mortais que estamos aqui nas camadas mais inferiores da sociedade. Isso é lamentável e isso acontece. Agora, o estádio do Flamengo é completamente diferente a situação. Como que é completamente diferente a situação? Sendo que a Caixa estava com o domínio desse terreno. Vamos lá, pessoal. A Caixa era uma administradora desse terreno. Esse terreno era de um fundo de investimentos. A Caixa só administrava. Então, esse terreno, ele não é um terreno público. Ele não é um terreno público. Ele era um terreno de um fundo de investimento. Ah, Neto, mas se ele não era um terreno público, por que o governo do Rio de Janeiro desapropriou? Porque, segundo aqui a nossa Constituição, o governo ele pode desapropriar áreas. Se houver o entendimento de que aquilo dali tem uma relevância pública e para um bem público, ele pode. Mas, Neto, o estádio do Flamengo tem uma relevância pública para uma cidade turística, visando emprego que vai gerar, visando a valorização da região, novas atrações turísticas em uma cidade que já tem esse potencial. Sim, tem um interesse público. É claro, mano, nem é uma coisa tão difícil de entender assim, né? Eu não sei porque as pessoas não conseguem entender, mano. Teve outro jornalista aqui também falando, olha só. E não terá ou jogar no Engenhão. A tendência do Flamengo é 2029, jogar aí, é isso? 28. Isso. 29. 28, eu acho importante para essa região do Rio de Janeiro, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez.
e foi muito lucrativo, será muito lucrativo para o Flamengo isso, porque o Flamengo teria, teoricamente não, teria de comprar esse terreno. Esse terreno pertence à Caixa, né? Desapropriando, utilizando mecanismos legais, reduz-se o valor desse terreno barbaramente. Claro que o Flamengo está sendo favorecido pelo poder público. Mas quando... De novo isso, cara. Mais uma vez o Flamengo sendo favorecido pelo poder público. Todo mundo Aí é a fala minha isso. visão. Quando o poder público favorece algum ente privado, pensando no interesse global da cidade... Fui criança lá, fui juvenil demais. Eu falei antes de deixar o cara acabar de falar. Desculpa, galera. Porque isso realmente é benéfico para o Rio de Janeiro, né? Eu não vejo grandes problemas. Ali tem um terreno lá que está largado, que vale X, o Flamengo vai pagar Y, bem menos, por conta dessa desapropriação, mas o Flamengo vai entregar de volta para a cidade, acredito eu, alguma coisa. Isso, mano. Né? É isso, não é muito difícil de entender, cara. É exatamente isso aqui, mano. Essa opinião aqui realmente, você vê, o cara foi bem imparcial ali, na minha opinião, né? Enfim, aí o paparazzo estava revoltado aqui com a imprensa também. Olha só o que o paparazzo falou. Vocês não valem nada! Vocês não valem nada! Isso é uma sacanagem. A imprensa paulista tá revoltada. Revoltada. Eles publicaram, cara, eu tô vendo publicações nos jornais de São Paulo. Rio desapropria imóvel para construir estádio do Flamengo. Como se o Rio estivesse desapropriando e construindo. Como se o Flamengo não tivesse gastando nada, não fosse gastar nada na construção e não fosse pagar pelo terreno. Vocês são ridículos. Vocês são um escárnio. Vocês são tudo de ruim que existe nesse Brasil. Essa imprensa de São Paulo, essa imprensa bairrista, vocês são um nojo. Um nojo. A gente não depende de vocês. A maior raiva de vocês é que nós somos a resistência. Que o Flamengo consegue ganhar títulos. Chegou em 3 finais de Libertadores em 5 anos. Ganhou 2 brasileiros em 5 anos. Ganhou Copa do Brasil, Supercopa, 2 Supercopas, Recopa, estaduais. O Flamengo ganhou títulos e mais títulos em 5 anos. E vocês não aceitam isso. Vocês não aceitam que nós somos campeões mundiais. E o queridinho de vocês não é o Palmeiras. Vocês querem sempre diminuir o Flamengo. Vocês sempre fazem isso. Aí eles falam dessa forma: Rio desapropria imóvel para construir estádio do Flamengo. Cara, o Rio vai construir o estádio do Flamengo? Vocês são ridículos, cara. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Isso é uma sacanagem. Isso é uma falta de respeito. O Flamengo tinha que processar esses veículos, tá? E eles falam com um ódio que o Flamengo já vinha negociando há alguns anos com a Caixa Econômica, mas largou de mão as negociações com a Caixa e foi abraçado pela Prefeitura, e que a Prefeitura está dando ao Flamengo a chance de ter um estádio. Não é só a Prefeitura. O Flamengo, se não tivesse o dinheiro, não construía. Se não tivesse investidores interessados, não construía. Rapaziada, o paparazzo tá revoltadaço mesmo, cara. Resolveu pagar cerca de 150 milhões de reais à vista. Transferência bancária. Você teria essa capacidade de pedir os dados do seu parceiro e fazer uma remessa de 150 milhões de reais em uma única vez? Pois vou te explicar o contexto dessa história. O Flamengo realizou uma primeira reunião com o pessoal da prefeitura depois da desapropriação do terreno no gasômetro. Espaço que pertencia à Caixa, o Flamengo oferecia 250 milhões, a Caixa pedia 400 milhões. Para que o negócio saia e o Flamengo possa construir seu estádio no gasômetro, a Prefeitura do Rio, por meio do Eduardo Paes, decidiu interceder, desapropriou o terreno e agora o Flamengo vai fazer o depósito entre 146 milhões e 176 milhões de reais. Nesse encontro entre Flamengo e Prefeitura, ficou combinado que o Flamengo fará o depósito em transferência bancária numa única vez, sem parcelamento, numa grande prova de que o clube vai muito bem do ponto de vista financeiro. E trata-se de um baita negócio, porque se o Flamengo cogitava gastar 200... Faz o Pix, né, meu irmão? 50 milhões de reais com o terreno no gasômetro e pode gastar entre 146 milhões e 176 milhões, há um enorme desconto. Só para completar sobre o assunto estádio. O Fla ainda pensa, cogita, imagina ser capaz de faturar uma baita grana com o name rights,
Já se especulou, inclusive, a possibilidade de o rubro-negro ter 800 milhões de reais pela venda dos naming rights, além da transferência, é só pegar o termo certinho para a gente não... o potencial construtivo da Gávea também deve garantir uma grana ao Flamengo para a construção desse estádio, que vai gerar na casa dos 2 bilhões de reais, serão 80 mil pessoas, a maior arena do futebol brasileiro, e no espaço, no entorno do estádio, ainda haverá o que eles estão chamando de Cidade Flamengo, com museu, com estacionamento e também com hotel. A última sobre o Fla, 8 desfalques para o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul. Varela, É Vinha. isso, pessoal. Enfim, cara, mas é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês com essa treta toda aí. E é nóis, cara. Tamo junto. Valeu e até o próximo.